Fim de racionamento de água. Sexta-feira acaba o rodízio e você vai ver como o brasiliense se adaptou nesse período. Assassinato de mulheres aumenta o número de casos de feminicídio aqui no DF. Mudança no trânsito. Veja como vão ficar as ruas do DF nos dias de jogo do Brasil. E ainda, homem que fingia vender frutas é preso por traficar drogas em frente à Câmara dos Deputados. Boa noite, eu sou a Camila Lopes e levo a você as principais notícias do dia aqui no Band Cidade, segunda edição. Racionamento. O governo prometeu acabar nesta sexta-feira com corte no abastecimento de água que já dura quase um ano e meio. O que será que mudou na vida e nos hábitos do brasiliense durante todo o rodízio? É o que você confere agora na reportagem do Rodrigo Miranda. O Distrito Federal passou pela maior crise no abastecimento de água da história nos últimos 2 anos. A situação ficou tão crítica que a saída foi o racionamento. 1 ano e 5 meses depois, a medida vai chegar ao fim. Problema de comida, de banho, e se a casa não tem caixa d'água, piora a situação. Então é bem complicado. Podia ficar mais o racionamento, porque o pessoal vai começar a abusar e gastar muito. É uma boa, porque as pessoas vão aprender a valorizar a água, né? Agora, com a água correndo livremente pelas torneiras, será que a população vai mesmo se conscientizar? A dúvida acontece porque o racionamento vai ser suspenso justamente no período da seca, quando o nível dos reservatórios começa a cair. A Elis é a síndica desse prédio no Guará e garante que aqui as medidas de economia de água serão mantidas mesmo sem o racionamento. Continuar com o calendário da CAESB, mesmo que não tenha efetivamente o corte de água, mas naquelas datas não ter a lavagem de roupa, juntar mais ou menos o pessoal para lavar no dia mais certo, a própria limpeza do prédio acontecer naquele mesmo ritmo que acontecia na época do racionamento. O controle no abastecimento de água chega ao fim com o reservatório do Descoberto com 92% da capacidade. Isso depois de chegar a cerca de 5%. O governo acredita que o racionamento não será mais necessário porque as obras de captação vão garantir água para os brasilienses por 30 anos. Não, essas obras elas são extremamente importantes para garantir a segurança hídrica, mas é importante também, cabe aí ressaltar que independente, né, a gente viver numa situação de racionamento ou não, esse apoio, esse esforço da população e a eliminação da cultura do desperdício, né, são fatos fundamentais que a gente não pode abrir mão. Para esse professor de engenharia ambiental da UNB, o fim do racionamento vai trazer mais segurança para a qualidade da água que chega à casa da população. O racionamento traz risco, então todas as normas e recomendações sobre abastecimento de água, eles recomendam que o abastecimento seja contínuo, não haja racionamento, porque o racionamento, ao se esvaziar a rede, você coloca a rede de água vulnerável à contaminação externa. E essa contaminação pode entrar na rede e eventualmente contaminar. Enquanto o racionamento não acaba, amanhã as torneiras ficam secas na Asa Sul, Lago Sul, Jardins Mangueiral, Ceilândia Leste, Águas Claras, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Samambaia, Taguatinga e Parkway. E ainda os bairros de São Sebastião, Vila Nova e Residencial do Bosque. O cronograma completo você encontra no site caesb.df.gov.br. E hoje foi dia de vistoria nas obras do metrô da 110 e da 106 Sul. As novas estações devem ficar prontas ainda este ano, a um custo de quase 40 milhões de reais. Hoje foi o dia de visita às obras do metrô. O governador Rodrigo Hollenberg e o diretor do metrô DF, Marcelo Dourado, foram conferir se o andamento do serviço está dentro da expectativa para que as estruturas sejam entregues ainda este ano. Na 110 Sul, 11% já foi concluído e na 106, 3%. A previsão é que as estações sejam entregues até dezembro deste ano. Juntas, as obras vão custar mais de 40 milhões de reais. A construção inclui ainda a finalização e a construção de passagem subterrânea para pedestres, acessos em superfície, além de sistemas e equipamentos de circulação vertical, elevadores e escadas rolantes. As duas novas construções devem beneficiar cerca de 5 mil passageiros por dia. Atualmente, o Distrito Federal tem 24 estações em funcionamento. O GDF conseguiu implantar o Sistema Eletrônico de Informações em 100% das empresas públicas
e órgãos da administração direta e indireta do Distrito Federal, o que significa uma economia de 2 milhões ao ano somente em papel. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Rodrigo Miranda. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Para a gente falar sobre o assunto, eu estou aqui com a Riane Torres, ela é chefe da Unidade de Implantação de Projetos e Inovação da Secretaria de Planejamento. Uma boa noite, Riane. O que muda efetivamente para a população essa implementação? Boa noite, Rodrigo. Hoje, com a implantação do SEI, a gente consegue trazer maior agilidade, maior transparência na tramitação dos processos para o cidadão. Hoje a gente tem uma representatividade só em custos de papel de 2,5 milhões de reais, com a economia que o SEI está trazendo para o governo do Distrito Federal. Isso sem falar na redução dos custos de logística, combustível, carro, tudo que envolve a tramitação de documentos em papel. Como é que funciona a implementação desse programa? Então, hoje a gente fez a implantação em todo o governo do Distrito Federal, então são 92 órgãos da administração pública, direta e indireta, além das empresas públicas que estão utilizando o sistema. E a grande sacada do SEI é que ele não muda os processos de negócio, mas substitui tudo que envolve a tramitação em papel. Então não há mais papel tramitando em novos processos no governo do Distrito Federal. Toda a tramitação ela é feita eletronicamente, e segue todo o curso de forma eletrônica. Inclusive, a disponibilização de processos para o cidadão hoje também é feita em meio eletrônico. Alguns órgãos do GDF já utilizavam esse sistema e tem resultado já da utilização desse... Sim, com certeza. Hoje a gente tem o Corpo de Bombeiros, que foi o primeiro órgão a implantar o sistema, que fez o projeto piloto. O processo de transferência para a reserva remunerada deles, que demorava em torno de 90 dias, hoje está sendo feito em torno de 15 dias. E o IBRAM também, que foi um dos primeiros órgãos a implantar o sistema, o processo de auto de infração até a fase de julgamento era um processo que demorava em torno de 7 meses e está sendo feito em 3 meses somente com a implantação do sistema. E a população acompanha tudo isso? A população acompanha tudo isso. Hoje a gente tem um portal sei.df.gov.br, onde é possível acompanhar toda a tramitação de processos que acontecem no Distrito Federal, trazendo maior transparência e efetividade no acompanhamento. Muito obrigado pelas informações, Riane. Tenha uma boa noite. Eu volto ao estúdio com você, Camila. Uma boa noite para você também. Obrigada, Rodrigo. E um galpão em Ceilândia escondia mais de 2,5 milhões de reais em cargas roubadas, entre as mercadorias, produtos de limpeza e alimentos. A quantidade de mercadorias impressiona. A ação conjunta da Polícia Militar do DF e de Goiás resultou na prisão de 4 integrantes de uma organização criminosa especializada no roubo de cargas em rodovias federais que ligam o DF ao estado goiano. A ação, batizada de Procarga, teve como alvo um galpão clandestino em Ceilândia com mercadorias avaliadas em 2,5 milhões de reais. As investigações lideradas pela Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Goiás duraram 4 meses e revelaram que produtos alimentícios de limpeza seriam repassados a comerciantes do DF e de Goiás. Os bandidos e as mercadorias apreendidas voltaram para Goiânia na noite desta segunda-feira. Os criminosos vão responder por organização criminosa e receptação. O Distrito Federal registrou 13 casos de feminicídio de janeiro a maio. O índice subiu 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Dos 38 homicídios registrados em maio, 6 foram contra mulheres. Em 3 desses casos, o assassinato é investigado como feminicídio, que é um assassinato de uma mulher pela condição de ser mulher. O triste índice inclui a morte da estudante Jéssica Lainara. No dia 4 de maio, ela foi assassinada dentro de casa pelo ex-namorado, um policial militar, na frente da avó e do primo, em Ceilândia. 2 semanas antes, a jovem de 25 anos tinha enviado áudio a uma amiga relatando agressões do ex. Outro caso que chocou o DF recentemente foi da operadora de caixa Tauane Moraes, de 23 anos. Ela foi morta a facadas pelo ex-namorado Vinícius Rodrigues de Souza, de 24 anos, na última semana. O assassino dizia que estava inconformado com o término do relacionamento. 3 dias antes de matar a ex, Vinícius tinha sido preso em flagrante após agredir Tauane a socos e tentar enforcá-la. No dia seguinte à prisão, ele foi solto pela justiça depois da audiência de custódia. Em uma nova audiência feita com Vinícius depois da morte de Tauane, o mesmo juiz se justificou
Disse que por não termos bola de cristal, não temos como prever aqueles que realmente concretizarão as ameaças que fazem e empreender a todos indistintamente não parece ser o melhor caminho a seguir. Agora o juiz decidiu reverter a prisão de Vinícius em preventiva sem prazo para acabar. Está preso o homem suspeito de cometer um latrocínio, roubo seguido de morte, em um supermercado de Taguatinga Norte na semana passada. O bandido tem uma longa ficha criminal e estava foragido. Veja. Com 17 passagens pela polícia, Douglas da Silva Macedo, de 37 anos, foi preso mais uma vez após uma troca de tiros em Samambaia. De acordo com o delegado que investiga o caso, a polícia chegou até o acusado depois de apreender a moto que teria sido usada por ele no dia do assalto. Desde o dia 5 ele estava foragido do CPP, que é o Centro de Detenção Provisória, né? Ele cometeu o crime e não voltou mais ao local. Aí foi quando nós descobrimos que era ele, tivemos absoluta certeza que era ele o autor do crime. O crime aconteceu na semana passada. Douglas invadiu um supermercado que fica na Praça do Bicalho, em Taguatinga, e rendeu uma funcionária. Alexandro Vieira da Silva, que também trabalhava no estabelecimento, reagiu ao roubo e seguiu Douglas. Os dois entraram em luta corporal e o funcionário acabou assassinado pelo bandido. Ele foi autuado aqui na delegacia por latrocínio, tentativa de latrocínio e roubo majorado. E ontem ele foi autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio qualificada. 2 homens foram presos com 85 celulares que tinham sido furtados no estado do Paraná. Eles estavam na BR-060, próximo ao restaurante comunitário de Samambaia. Com a dupla, a Polícia Militar apreendeu R$8 mil em dinheiro, que, segundo os bandidos, era o pagamento pelo transporte da carga para Brasília. Os celulares foram furtados em um shopping do Paraná e seriam revendidos nos comércios daqui da capital. Os mais de 200 mil moradores de Planaltina conhecem bem o significado da palavra medo. A criminalidade domina a região, as brigas também entre gangues são frequentes. Mesmo assim, a Secretaria de Saúde garante que houve uma queda nos números da violência. Entre janeiro e fevereiro do ano passado, foram 13 assassinatos. Este ano, 11. O último caso chocou a capital. Na semana passada, um menino de 11 anos morreu atingido por uma bala perdida no peito, perto de casa. O material escolar do Gabriel continua intacto. Pelo chão, as chuteiras, grande paixão do menino de 11 anos. Ele sonhava em ser jogador de futebol, mas o sonho foi interrompido na última quinta-feira. Era por volta das 7h30 da noite do dia 7 de junho. Gabriel dos Santos voltava da aula de futebol com um grupo de amigos por esta rua do Residencial Norte, em Planaltina, quando, segundo testemunhas, 2 homens se aproximaram em uma motocicleta. Um deles, o que estava na garupa, começou a atirar na direção dos meninos. Um dos disparos atingiu o peito de Gabriel, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A morte do Gabriel engrossa as estatísticas de Planaltina e vai na contramão do último balanço feito pela Secretaria de Segurança. De acordo com o levantamento, o número de homicídios na região diminuiu em comparação com o mesmo período do ano passado. Em janeiro e fevereiro de 2017, aconteceram 13 assassinatos e este ano foram 11. Mas o que os dados não conseguem medir é como a violência tem assustado a população. Inclusive, meu menino já foi baleado uma vez lá para baixo, perto da igreja da Matriz, né? E lá assaltaram ele, tomaram o carro dele e balearam ele também. Muito violento. Acontece coisas de repente. Muitas coisas que a gente não sabe nem como falar, não. Tem bairros aqui que o senhor evita frequentar? Eu não frequento o Araponga eu não frequento. A Polícia Militar informou que vem trabalhando em Planaltina e cada vez mais tem retirado os criminosos e as armas das ruas. A PM explicou que os principais problemas da cidade são as brigas entre gangues e a reincidência. Já a Polícia Civil disse que as investigações do caso do Gabriel continuam, mas até o momento ninguém foi preso. E a Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados prendeu hoje pela manhã em flagrante
um homem que vendia drogas no estacionamento de um dos anexos da casa. Ele se disfarçava de vendedor de frutas. A movimentação foi notada por um dos agentes que sentiu o cheiro de maconha. Ao abordar o homem, o policial encontrou a droga na mochila dele. E o governo anunciou mudanças no trânsito durante os dias de Jogos do Brasil na Copa do Mundo. O transporte público também terá escala especial e quem traz as informações é Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Boa noite, Cláudio. Oi, Camila, boa noite para você. Bom, o Brasil vai estrear no próximo domingo, então essas mudanças aqui para a gente no Distrito Federal, elas vão valer mesmo só na próxima terça-feira, no segundo jogo da seleção brasileira. Então vamos lá, as faixas inversas na estrutural e também no Colorado também vão ter horários extras de meio-dia até as 2 da tarde, sentido plano piloto. Além dessas mudanças também, mais 250 policiais militares vão reforçar a fiscalização nas ruas. A corporação também vai mapear os locais onde os jogos serão exibidos, né, os bares e restaurantes, para fazer esse reforço na fiscalização. Bom, na sexta, então, dia de jogo, a tabela das linhas de ônibus será normal, com reforço da frota nos horários de pico e também entre meio-dia e 2 da tarde. Já o metrô vai operar com 15 trens e 3 reservas nos terminais pela manhã e com 5 veículos a mais após o meio-dia. Tudo isso para atender aí os torcedores em dias de jogos, viu, Camila? Tá certo, Cláudio. Muito obrigada. Boa noite. Concurso público, o governador Rodrigo Hollenberg falou sobre essa realidade em ano eleitoral. Acompanhe o comentário de Cláudio Humberto. O governador Rodrigo Hollenberg confirmou que dos 13 concursos homologados, que podem ter os candidatos convocados em ano eleitoral, o governo somente tem condições de chamar 130 aprovados para a Polícia Civil. Algumas pessoas acharam essa uma má notícia, mas, ao contrário, deveria ser entendida como um estímulo para tantos brasilienses, sobretudo os mais jovens, que somente conseguem se enxergar profissionalmente pendurado em algum cargo público. Já temos servidores públicos em número mais do que suficiente, até competentes. O Brasil precisa é que os nossos jovens invistam o que sabem, o que aprenderam, invistam conhecimento e entusiasmo para construir algo diferente do que uma vida inteira encostado em alguma repartição pública esperando a aposentadoria chegar. O Brasil precisa de empreendedores, de sonhos realizados, de revolução dos costumes, de criatividade. Menos oportunidades no serviço público pode ser a porta aberta para o sucesso profissional e a felicidade pessoal. Veja a seguir, mais um motorista de aplicativo sofre sequestro relâmpago. Os detalhes daqui a pouco. Até já.